Imagine que você está preso há muito tempo em uma ilha deserta. Agora imagine que quando você começa a perder as esperanças, aparece alguém que pode te tirar dessa ilha. É isso que nós vamos ver no volume 1 de One Piece, episódio A. Eu digo que se você não quiser ficar preso em uma ilha deserta, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu também vou deixar o link aqui na descrição da Bruno Mangás, é graças a ela que eu consigo trazer esses mangás que não são publicados aqui no Brasil, eu tenho que importar eles de fora. Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição para caso vocês queiram conhecer a loja ou também queiram fazer alguma encomenda, porque eles também trabalham com esse sistema de encomenda de mangás. E usando o meu cupom você também ganha 2% de desconto, a loja tá cheia de descontos, vocês ainda tem mais esse para aproveitar a loja. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês tentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o homem contando em seu livro uma história de uma pessoa que mudou a vida dele. É revelado que esse cara, ele tá na verdade preso em uma ilha deserta. Ele fala que ele estava navegando com o navio dele, só que as correntes do mar acabaram puxando ele para essa ilha. E que por algum motivo, tudo que passa perto daquela ilha acaba sendo puxado para ela. Ele conta que ele já tentou sair de lá diversas vezes, só que ele nunca conseguiu. E quando ele está preso a desistir de sair daquela ilha, ele encontra outra pessoa ali, que é o Ace. O Ace fala que ele também ficou preso naquela ilha, ele já está tentando fugir há um bom tempo, tanto que ele construiu um navio meio vagabundo ali. Aquele homem até fica surpreso, porque ele nunca tinha visto o Ace naquela ilha e pelo que o Ace fala, ele está um bom tempo preso ali também. Percebendo que aquele homem entende um pouco de construção de navio e tal, ele fala que tem um lugar naquela ilha onde eles podem conseguir materiais para construir um navio para eles poderem sair de lá. E levando ele mais para os fundos da caverna, ele percebe que tem uma espécie de navio abandonado ali. De fato, tem várias coisas ali que eles conseguem usar para construir o novo navio deles. Nesse processo, enquanto eles constroem o navio, o Delcio fala de um antigo sonho que ele tinha de infância, que era conhecer uma ilha onde tinha pessoas gigantes. Só que desde pequeno, quando ele falava essa história para as pessoas, todo mundo ria da cara dele. Só que ao contrário dessas pessoas, quando ele conta isso pro Ace, o Ace acha isso muito maneiro. Só que ele fala que o Ace ele é um pouco agitado demais, mesmo estando vários dias sem comer, o Ace ele continua meio que na empolgação, na agilidade, ele consegue fazer as coisas como se ele nem tivesse cansado. Acontece que um dia, quando eles estavam terminando de construir o barco deles, teve uma tempestade que fez com que uma árvore caísse e destruísse todo o navio deles. Embora o Deus estivesse bastante frustrado e cansado já, porque ele estava muito tempo sem comer, ele estava totalmente perdendo as esperanças, o Ace parece que não, ele fala, pô mano, que merda, deu ruim, vamos construir outro barco. Só que o Delcio não tá mais aguentando nem andar direito. E é quando o Delcio ele começa a suspeitar do Ace, porque ele fala que tinha uma caixa, digamos assim, uma mala de mantimentos daquele navio, e que essa caixa que continha os alimentos eles não encontraram no navio. Então ele começa a suspeitar que o Ace roubou isso daí, só estava usando o Delcio para conseguir fugir daquela ilha. Então ele acaba atacando o Ace, mas o Ace consegue se defender. O Delcio então ele cai na real, porque pô mano, eu tô preso nessa ilha há muito tempo e a única pessoa que poderia me ajudar a sair da ilha, eu acabei meio que, agredindo e acusando ela sem ter provas. Enquanto o Delcio ele tá refletindo sobre essa cagada que ele fez, aparece uma espécie de pássaro gigante que ataca ele. Ele se pergunta de onde que aquele pássaro apareceu, sendo que aquela ilha tá inabitada, ele nunca tinha visto aquele pássaro. E é quando de novo ele acredita que esse pássaro também pode ter sido puxado por essas correntes da água. Aquele pássaro começa a atacar o Delcio, só que quando ele vai matar ele, o Ace aparece e consegue atacar aquela criatura, fazendo com que ela fuja de lá. O Delcio pergunta por que o Ace ajudou ele, mesmo ele tendo acusado o Ace, até agredido ele, só que o Ace fala que eles vão sair daquela ilha juntos, ele já tinha prometido que faria isso. Só que embora o Ace mantenha a pose de cara bonzão e tal, ele tá morrendo de fome. E o Delcio percebe que aquele pássaro gigante, ele trouxe com ele uma espécie de caixa. Quando ele vai até aquela caixa para ver o que tem lá dentro, ele percebe que tem uma fruta ali dentro. Ele entrega pro Ace comer, porque eles já estão no limite, né? Os dois estão ali morrendo de fome. Só que enquanto o Delcio quer dar a fruta inteira pro Ace, o Ace não acha justo. Então eles acabam dividindo a fruta no meio. Nossa, entrou um negócio no meu olho agora.
Acontece que enquanto o Ace está comendo aquela fruta, o Delcy está pensando em tudo que aconteceu nele até hoje. Então ele come aquela fruta e decide que eles vão sair de fato daquela ilha. Só que acontece que enquanto ele termina de comer, a cabeça do Ace começa a pegar fogo. Só que embora o Delcy fique bastante assustado com isso, o Ace fala que aquele fogo não está queimando ele. Opa, passando aqui rapidinho só para fazer um complemento que eu esqueci de falar no vídeo. Bom, por que o Delcy não conseguiu o poder também da Mera Mera no Mi? Bom, praticamente pelo que eles falam no mangá, o Ace foi quem comeu a fruta primeiro, por isso os poderes foram para ele e não para o Delcy. Enfim, é apenas isso que eu esqueci de comentar. Vamos continuar com o vídeo. E é só quando eles percebem que aquela fruta que eles comeram é na verdade uma Mera Mera no Mi, uma Akuma no Mi de fogo. Ele até comenta que o irmão mais novo dele também acabou comendo uma Akuma no Mi, só que a Gomu Gomu no Mi, que transformou ele num homem borracha. Sabendo dessas capacidades, enquanto eles constroem o novo navio deles para fugir, o Ace aproveita para começar a treinar essas habilidades dele. E eles acabam desenvolvendo uma espécie de navio prancha, digamos assim, que eles usariam esse poder do Ace para dar uma espécie de turbina para aquela prancha, fazendo com que eles consigam fugir de lá. De fato, essa estratégia dá certo, eles conseguem fugir, só que quando eles estão fugindo, aquele maldito pássaro volta, o que faz com que o Ace acabe derrotando ele de vez ali no mar. Enquanto eles estão indo embora, o Ace chama o Delcy para ser membro da tripulação dele, e que a tripulação dele vai ser responsável por conseguir encontrar o famoso tesouro One Piece. E que para isso eles vão ter que derrotar as pessoas mais fortes, entre elas o Barba Branca. Um tempo depois, o Ace ele já conseguiu formar o bando dele já está praticamente montado, e é quando eles começam a debater sobre como que eles vão chegar no nível de reconhecimento que o Ace deseja e tal. E eles até falam sobre o Gold Roger, o famoso rei dos piratas. Só que toda vez que eles falam sobre o Gold Roger, o Ace fica bastante irritado, falando que ele é só um criminoso qualquer. Eles acabam indo em várias ilhas, derrotando pessoas extremamente fortes. E entre essas viagens deles, eles até encontraram o Garp, que é conhecido como o herói da marinha. Até um dia que eles estão caminhando em uma espécie de geleira, que o Delcy comenta que a tripulação do Ace está totalmente enfraquecida. Por eles estarem indo sempre de batalha em batalha, sem tendo tanto tempo para descansar, o bando dele está exausto, por mais que eles não demonstrem isso. Só que o Ace fala que como que eles querem ser os mais fortes do mundo se eles pararem para descansar agora. E que o bando dele não é fraco, ele sabe que eles conseguem. E só então ele revela que eles estão subindo aquela montanha para encontrar com o Shanks. Mas ao contrário do que todo mundo pensava, o Ace não foi lá com o intuito de enfrentar ele. Foi basicamente um reencontro ali, onde eles conversaram sobre toda a situação, até comentam do Luffy agora que virou um pirata finalmente. Um tempo depois eles vão até uma ilha, quando uma espécie de geyser estranho acaba surgindo no meio da ilha. Só que é revelado que na verdade aquele geyser foi um ataque que o Jinbe fez com eles. Ele fala para eles irem embora, que ninguém é permitido estar naquela ilha. Só que o Ace, ao contrário do que ele diz, começa a lutar com o Jinbe. Acontece que o Jinbe tem poder de água e o Ace de fogo. E mesmo com essa desvantagem, o Ace consegue sim confrontar o Jinbe. É dito que eles lutaram por aproximadamente 5 dias, até que os dois beirassem a exaustão. O problema é que quando eles estão lutando e eles acabam basicamente caindo sem forças, o Barba Branca aparece com toda a tripulação dele. O Ace, mesmo totalmente machucado e exausto, ele decide enfrentar o Barba Branca mesmo assim. Todos os tripulantes do Ace, eles sabem que isso é loucura, que o Ace vai acabar morrendo, sendo que ele não teve tempo nem para descansar praticamente. O Ace ele faz uma cortina de fogo impedindo com que todos vão lá para ele. Ele fala para todos confiarem nele, porque ele é muito forte. E percebendo a coragem do Ace, o Barba Branca pergunta qual é o nome dele. Enquanto a tripulação do Ace está no barco observando tudo o que está acontecendo, eles percebem que tem alguns intrusos naquele navio, que é basicamente o Barba Negra. O Barba Negra ele sequestra todo mundo ali, espanca geral, né? E praticamente, ao que dá a entender, ele tá roubando o navio deles. E é só nesse momento que o Delcy percebe que na verdade todos ali são fracos. O único que é forte ali é o Ace. E só nesse momento ele começa a juntar os pontos e percebe o motivo do Ace ter tanta raiva do Gold Roger. É que ele é filho dele. Um tempo depois é revelado que o Ace acordou em uma espécie de barco ali no meio do mar e ele não se lembra do que aconteceu. Ele acredita que ele simplesmente desmaiou em algum momento da luta. Só que por que ele tá vivo?
E percebendo como ele não venceu a luta e que ele foi basicamente poupado, o Ace simplesmente admite a derrota. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de One Piece episódio A. Mas nessa história tem uma história extra que é uma readaptação de uma batalha que aconteceu no One Piece do Zoro contra o Olhos de Gavião. Então eu vou contar essa história aqui também para vocês. A história começa com o Zoro indo enfrentar o Olhos de Gavião. Só que ele não entende exatamente porque o Zoro tem tanta essa obsessão em derrotar ele. Só que ele sabe que o Zoro não é tão forte assim. Então ele pega basicamente uma espécie de adaga. E ele fala que aquilo é o suficiente para derrotar o Zoro. O Zoro, achando que ele tá meio que fazendo um pouco caso dele, ele fica extremamente puto e começa a atacar com tudo que ele tem. Só que mesmo com aquela simples adaga ridícula, ele consegue não só defender os golpes do Zoro, como também atacar o Zoro. Ele pergunta pro Zoro se o Zoro não tem medo de morrer, porque ele tá basicamente lutando com uma pessoa que ele não tem chance alguma de vencer. Só que o Zoro, ele continua atacando, né? Por mais que aquele homem mostre que ele é superior em todos os sentidos ao Zoro. E conforme o Zoro vai lutando, ele percebe que ele tá fraco demais. Por mais que ele treine a exaustão, ele não tá ao nível daquele homem. Só que o Olhos de Falcão, ele reconhece a bravura do Zoro. Então, ele decide atacar o Zoro com a espada dele. Acontece que, de novo, o Zoro não tem a menor chance contra ele. Só que quando ele vai dar o ataque final no Zoro pelas costas, o Zoro para e vira de frente para ele. Porque ele fala que a maior desonra para um espadachim é ter uma cicatriz nas costas. Então, o Olhos de Falcão corta o Zoro. O Luffy, ele fica extremamente bolado porque ele acha que ele matou o Zoro. Ele começa a atacar o Olho de Gavião, só que o Olho de Gavião fala que na verdade o Zoro ainda está vivo. O Zoro, então, totalmente frustrado, decepcionado com tudo que aconteceu, ele levanta sua espada e fala pro Luffy que não é para ele se preocupar. A partir de hoje, ele promete que nunca mais ele vai perder. Ele vai ficar cada vez mais forte para isso nunca mais se repetir. O Olho de Falcão, reconhecendo a bravura e a determinação do Zoro, ele fala que é pro Zoro ir pro mundo e treinar, ficar cada vez mais forte. E quando ele estiver mais forte do que isso, que ele volte e que enfrente ele novamente. E que esse pedido não é somente pro Zoro, mas para toda a tripulação do Luffy. E é dessa maneira que acaba a história de One Piece episódio A. One Piece episódio A, ele é muito interessante. Ele é legal porque você que é mais fã assim de One Piece, mais assíduo, e você queria saber mais as histórias porque o lore de One Piece ele é gigantesco, se você tiver essa história que é um complemento praticamente para a história de One Piece, você vai gostar pra caramba dela. Se eu não me engano, esse mangá ele era uma novel que acabou sendo adaptada em mangá pelo Boichi, que é o autor do mangá Dr. Stone, entre outros. Eu não preciso falar muito, né? A arte desse cara é um absurdo, saca? Ele consegue pegar o traço do One Piece, que é bastante assim, infantil, bastante cartunesco, e transformar em um tom tão épico em alguns momentos, que você fala, caramba, mano, esse cara manja muito dos traços. Até personagens que não são humanos, como por exemplo o Jinbe, e o jeito que ele faz a apresentação desse personagem, você fala, mano, esse bicho é bravo, velho, saca? Eu não assisti todo One Piece, então eu não sei dizer se o que eu vou falar aqui é uma verdade 100% concreta. Então eu vou falar basicamente no que eu vi até então. Sim, eu sei do futuro do Ace lá na frente, eu não vou contar porque vai que alguém aí não sabe. Então, pelo que eu vi até então, o Ace ele aparece pouco, em alguns momentos pontuais só ele faz algumas aparições no One Piece. Então você percebe que ele é um cara boa pinta, maneiro, tal, bem descolado e forte, sim. Mas se você leu a Light Novel, tudo que acontece lá no futuro com Ace tem um impacto muito maior, porque você acompanha o personagem por um longo tempo, você vê as frustrações, a determinação, o objetivo que ele tem. Então você, na hora que acontece aquilo no futuro com o personagem, você fica bastante sentido, você sente bem mais aquela pancada. Se eu não me engano, o autor ele fez uma adaptação do mangá do Sanji também, que se eu não me engano é outra Light Novel que teve uma adaptação em mangá, eu só não sei dizer se é do mesmo autor. Mas se vocês quiserem que eu traga a última parte de One Piece A e também futuramente, quem sabe, a história do Sanji, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.